algumas evidências de vida espiritual. O nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aqui a partir do verso 15. Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Prezados ouvintes, o Senhor Jesus Cristo, nesta passagem que temos lido, está falando sobre os frutos que cada um de nós deve produzir. E ele fala aqui sobre frutos maus e fala sobre frutos bons. É claro que nós desejamos, então, produzir frutos bons. E temos aqui algumas características ou evidências da vida espiritual para aqueles que desejam produzir bons frutos. O primeiro é a obediência da palavra de Deus. Quando lemos na primeira carta de João, capítulo 2, verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O prezado ouvinte lê a palavra de Deus diariamente? Você lê as Escrituras procurando obedecer o que você aprende nelas? Ou a situação é uma situação de rebelião contra a palavra de Deus ou uma situação de submissão a ela? Então aqui está uma primeira evidência dessa vida espiritual. A evidência de um bom fruto é quando nós amamos a Bíblia Sagrada, quando temos o prazer de meditar nas Sagradas Escrituras e procurarmos a cada dia aplicar em nossa vida os seus ensinos preciosos que nos levarão à vida eterna junto a Deus. Uma segunda evidência da vida espiritual, nós temos a rejeição do mundo. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, disse o apóstolo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está uma outra pergunta que podemos fazer. Você ama o mundo? Ama o dinheiro? Ama as possessões? Significa mais o mundo a você do que o obedecer à palavra do Senhor Jesus Cristo? O que importa mais? A aceitação do mundo ou o agrado de Deus? E uma pergunta final para essa segunda evidência da vida espiritual.
Nós estamos prontos a perder tudo por amor a Cristo? Então, aqui está uma evidência. Quando nós estamos desprendidos do mundo aqui presente, mas temos o amor e o desejo de estarmos com o Senhor Jesus Cristo. A exemplo disso, o apóstolo Paulo, que era um homem culto, era um homem notório em Jerusalém, era um homem que era exigente, que era meticuloso com as coisas da lei, um homem que recebera a autoridade da parte dos sacerdotes para sair em perseguição aos cristãos. Este homem, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele disse que todos esses títulos, esse status, todo este conhecimento e preeminência que ele tinha em Israel, ele agora considerava como refúgio, ele considerava como coisa de menor importância. Para quê? Para que ele tivesse a excelência da revelação de Cristo. Então, uma segunda evidência da vida espiritual é a rejeição ao mundo. A terceira evidência é a fidelidade à verdade. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, disse o apóstolo: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Você, prezado ouvinte, é fiel aos cultos do ajuntamento local do povo de Deus? Você aguenta deixar a congregação dos santos sem nenhum problema espiritual? Ou o seu desejo é realmente esta comunhão dos santos na igreja local? Exemplo disso, o salmista no Salmo 122, verso 1, expressa a alegria ao ser convidado a ir à casa do Senhor. Disse ele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você também, prezado ouvinte, demonstre essa alegria quando for convidado para ir à casa de Deus. Que você tenha a satisfação, tenha o prazer de estar se reunindo com os seus irmãos na fé para ali juntos cultuarem a Deus e receberem a preciosa porção da sua santa palavra, uma fidelidade à verdade, permanecer, perseverar nos caminhos do Senhor, um caminho estreito, um caminho apertado, mas um caminho que conduz às mansões celestiais. Então, a terceira evidência da vida espiritual é a fidelidade à verdade. Mais uma evidência da vida espiritual é o aborrecimento do pecado. Em 1 João, capítulo 3, verso 9, o apóstolo diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqui é importante explicarmos que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, está dizendo que não podemos mais ser voluntários ao pecado. Não somos mais escravos do pecado. Não vivemos mais sob o domínio do pecado. Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo,
A Bíblia nos garante que se tornou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E então, esta nova pessoa em Cristo Jesus não vive mais para pecar, não é mais voluntário ao pecado, mas ainda permanece como pecador, devido à sua condição, devido à sua natureza adâmica, mas é agora um pecador arrependido, como disse também o apóstolo João, nesta mesma carta, no capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado aborrece você? Você gostaria de pecar menos que peca agora? Você está pecando menos agora do que quando conheceu Cristo pela primeira vez? Afinal, você gosta do seu pecado? Você pensa que o pecado completa a sua felicidade? Muito bem, é uma pergunta para nós analisarmos e respondermos para nós mesmos. Uma evidência da vida espiritual é o aborrecimento do pecado. E para terminar, como a quinta evidência da vida espiritual, é a presença do Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 4, verso 13, disse o apóstolo: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo testifica de Cristo quando você lê, medita na palavra de Deus. O Espírito Santo continua nos convencendo do pecado quando estamos pecando, errando, e jamais permitirá que pequemos livremente, mas estará nos alertando, nos ensinando que estamos em falta e que precisamos urgentemente nos consertar. O apóstolo Paulo orienta que devemos ser cheios do Espírito Santo. Diz o apóstolo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso está em Efésios capítulo 5, verso 8. Uma evidência da vida espiritual é quando o homem, a mulher de Deus, procura ter uma comunhão cada vez maior com o Espírito Santo e procura sentir, perceber, ouvir a direção, a orientação que vem do Espírito do Senhor. Prezados ouvintes, estão aí algumas evidências da vida espiritual. A primeira que meditamos foi a obediência à palavra de Deus. 1 João 2:5. A segunda evidência, a rejeição do mundo. 1 João capítulo 2, verso 15. A terceira, a fidelidade à verdade. 1 João, capítulo 2, verso 19. A quarta, o aborrecimento do pecado. 1 João, capítulo 3, verso 9. E a quinta e última evidência da vida espiritual, a presença do Espírito Santo. 1 João, capítulo 4, verso 13. Que você seja conforme as palavras do Senhor Jesus,
que lemos inicialmente em Mateus capítulo 7, seja esta boa árvore que produz bons frutos para o louvor e para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, porque através do Teu Espírito a nossa vida é conduzida de forma a agradarmos ao Senhor. E essa presença augusta do Teu Espírito em nossas vidas nos fará produzir estes frutos bons, esses frutos dignos de quem serve, de quem ama a Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos esta evidência da vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a produzir bons frutos, de modo que a nossa família, a nossa parentela, os nossos colegas de trabalho, de estudos, por onde passarmos, possam ver a evidência de uma vida espiritual, possam ver em nossas vidas a presença do Teu Santo Espírito que está conosco, que está nos conduzindo. Pai querido, se o nosso ouvinte que agora nos ouve não teve ainda esta oportunidade, que hoje seja o dia aceitável do Senhor, que possa receber o Teu Santo Espírito, que possa confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, tudo pedimos, tudo te agradecemos. Amém.